Boa noite a todos e a todas do Facebook. Muito bom estar aqui com vocês. Estou aqui num cenário diferente. Estou aqui na casa da minha mãe. Vim fazer o evangelho aqui com ela. E gostaria exatamente de começar a iniciar esse evangelho como todo evangelho que nós fazemos, que é exatamente através de uma prece e solicitando a presença dos nossos amigos espirituais, né? Dos nossos mentores, guias, nossos mestres, e principalmente a egrégora do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, o nosso mentor, o nosso governador espiritual. Gostaria de dizer a vocês que esse é um momento muito especial da nossa vida, né? Onde a economia está voltando, né? Tudo está voltando, o movimento está voltando, mas também, junto com isso tudo, vem uma preocupação muito grande, que é a preocupação de que as pessoas se aproximem demais, na ânsia, naturalmente, porque as pessoas estão assim, ansiosas por né, comungarem, né, mãe? Para ter contato, essa coisa toda, e nessa ansiedade de ter o contato, muitas vezes a gente exagera e pode criar um problema muito sério, porque aí pode pegar o vírus, né? O vírus não desapareceu, tá, gente? Então é preciso muita cautela, muito cuidado nesse momento, ter muito pé no chão para não meter os pés pelas mãos e terminar adquirindo esse vírus que é tão enigmático, né? A gente pode dizer que ele é enigmático porque, sinceramente, a gente não sabe qual é a reação que as pessoas têm. Cada um tem uma reação completamente diferente do outro e isso preocupa demais, porque né, a reação de uma criança é uma, a reação de um idoso é outra, de um para o outro é outro, completamente diferente, e a gente não tem mais grupo de risco, né? Porque pessoas de 80 anos estão se salvando, enquanto que crianças de 12, 13 anos estão morrendo. Então não tem mais grupo de risco, a gente precisa ter muito cuidado. Então vamos fazer uma prece para tudo isso, né? Para primeiro acalmar os nossos corações. Então vamos fechar os olhos, sempre naturalmente com uma água na sua frente. Eu estou aqui com um copo d'água, a minha mãe está com um copo d'água na frente dela também. E nós vamos fazer uma prece e pedir para que magnetize essa água, tá certo? Para que essa água seja com as partículas, né, da saúde, da imunidade, que ela seja realmente envolvida com tudo isso, para que a gente possa beber e se beneficiar dessa água magnetizada, tá certo? Então nós vamos fazer a nossa prece agora, fechem os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Começando o nosso evangelho no lar, nós gostaríamos de solicitar a presença dos nossos mentores, guias, dos espíritos amigos, dos anjos, de todos aqueles que nos apoiam no mundo espiritual, e também pedimos e solicitamos a todas as pessoas que estão em casa que entrem nessa vibração positiva, essa vibração de amor que nós precisamos tanto para poder nos sentirmos melhores, tá certo? Então eu vou fazer o que, gente? Eu vou abrir o evangelho como sempre, o evangelho funciona dessa forma, eu vou abrir em uma parte qualquer do evangelho e ver no que é que deu aqui e a gente vai ler e comentar, né? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora e impondo sobre ela as minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas? Pobre criança! Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam no fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem e talvez também a cura que timidamente pediram.
como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar do que o Cristo falou: se possuis um olho mal, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo e nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do Espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a visão. Bem-aventurados o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, ver as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem. Pode ir. Conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse: minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Tenha confiança ao bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhes dizer. Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Então, por essas palavras, nós queremos acreditar que o Espírito que falou, exatamente comentando a passagem bíblica, né, que é melhor não ter uma visão do que ver coisas que não deveria ver. Muitas vezes nós somos obliterados de algum sentido, quer dizer, nos é poupado na vida, né, espiritualmente falando, exatamente porque... Pode abrir, mãe, por favor. Desculpem, gente, desculpem. É que, na realidade, assim, muitas vezes é melhor você não ter a visão, muitas vezes, do que ver algo que não deveria ver, que não deveria enxergar. Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente, né? Que nós tenhamos essa clareza de espírito, de que muitas vezes é melhor não ter a visão clara das coisas do que ver algo que a gente não pode ver, que a gente não deve ver. Então, muitas vezes, o que nos falta de sentido não é só a visão. Às vezes, a gente não consegue andar, mas será que aquilo ali não foi para o nosso benefício? A gente não consegue fazer determinadas coisas e a gente, às vezes, se revolta com isso. A gente acha que isso aí foi por mal, que foi alguma coisa que prejudicou a nossa vida, que destruiu a nossa caminhada. E nessa destruição da caminhada, a gente sempre acha que foi injustiçado. E nós nunca fomos injustiçados, tá? Todo mundo só tem a cruz que precisa carregar, que merece carregar e que precisa carregar. Porque, na verdade, muitas vezes, esse mal que nos acontece é um bem para a nossa evolução. Nós, às vezes, evoluímos exatamente porque nos falta alguma coisa. Quando nos falta, a gente recebe a lição. Um exemplo disso, gente, é o momento que nós estamos vivendo. Veja, nos foi tirado, na verdade, aquela questão do ir e vir, a liberdade do ir e vir, essa questão de ter contato com as pessoas. E agora, veja como nós estamos dando valor a isso tudo. O próprio coronavírus, quem pegou o coronavírus nesse momento? No começo se amaldiçoa, fica triste, fica chateado porque pegou o vírus, às vezes fica mais grave a situação do vírus.
Mas mesmo assim é uma grande lição. Algumas pessoas que pegaram e tal disseram, meu Deus, eu nunca vi um professor maior do que esse coronavírus. E né? Por quê? Porque ensina a gente a ser mais paciente, a conviver com a família, a ter mais relacionamentos duradouros, a dar valor ao que realmente tem valor, que é a família. Então, quer dizer, veja só, nos foi tirada uma liberdade e ao mesmo tempo nos foi dada a oportunidade de enxergar melhor determinadas coisas. Né? Então, às vezes, é tirado alguma coisa de nós, mas nós precisamos aproveitar isso como uma bela lição de vida, como uma coisa que nos vai enaltecer a alma, que vai elevar o nosso espírito, ao invés de colocar ele para baixo. Muitas vezes a gente acha que o que foi tirado da gente foi um mal, e muitas vezes foi um grande bem. Tá? Lógico, a gente sofre, gente, porque tudo que é tirado, tudo que é obliterado, tudo que é diminuído na nossa vida materialmente, fisicamente, a gente vai sentir. Mas eu já vi várias pessoas que ao perder um membro, que ao perder qualquer coisa, diz assim, puxa vida, para mim, sei lá, foi uma grande lição. Muitos sabem ressignificar isso. Lógico, são poucos. Poucos que eu digo assim, na quantidade, em um percentual de 100%, 30%, 40% ressignificam isso e observam de uma outra forma. Outros se revoltam. Mas muitas vezes, ao desencarnar, a espiritualidade explica muito bem tudo isso e diz assim, olha, aconteceu isso, para que numa próxima vez que você venha, né, você venha com outra face, você venha sofrendo menos e tal. E Deus é soberanamente justo e bom, gente. Veja, eu sei que muitos não acreditam, mas a reencarnação existe como uma grande oportunidade. Vocês já imaginaram ou já fizeram uma avaliação de por que é que vocês são sãos, né? Tem braço, perna, enxergam, escutam, e outras pessoas não têm isso? Será que foi o pecado original? É isso que a Bíblia diz, né? Foi o pecado original. Nós pecamos demais e por isso nascemos desse jeito. Mas Deus seria tão cruel assim? Quer dizer, a uns ele dá muito, a outros ele dá nada. Não dá perna, não dá braço. No outro dia eu vi um senhor em cima de uma cadeira de rodas, onde ele teve síndrome da talidomida. A talidomida foi um remédio que foi... Pode atender, mamãe. Atenda lá, por favor. Sim. Tá aqui, tá. É assim, dia de evangelho, né? Quando a gente faz reunião espírita, quando faz reunião mediúnica, o horário que o telefone toca, o horário que as pessoas tocam na cigarra e tal, é exatamente no horário. Tem todos os horários do mundo, mas aquele horário da live, né? O horário que você está fazendo pelos espíritos e tal, é o horário que é atrapalhado, né? Mas isso é normal, natural. Por isso que eu digo a vocês não podem desistir. A primeira dificuldade, a primeira barreira, a primeira situação mais difícil, vocês abrirem mão de fazerem o evangelho, de fazerem uma reunião espírita, de fazerem uma reunião espiritualista, de estarem juntos com essa energia maravilhosa, que é a energia do amor. Então, quer dizer, não pode ter barreiras para isso, né? Isso é fundamental, é fantástico. Tá? Então, gente, muitas vezes a gente fica se perguntando, né, por que Deus seria tão cruel de a uns dar saúde plena, dar dinheiro, dar condições, dar benesses, e a outro beleza, né? Beleza, mamãe está me lembrando aqui, beleza, também de sair assim, esteticamente agradável, né? Esteticamente agradável aos olhos, e outros saírem horrendos, feios, né? Repulsivos. Por quê? Né? Qual é a diferença? Quer dizer, um Deus que cria diferenças é um Deus injusto, né? Não, gente, se a gente olhar pelo lado da reencarnação, de que nós estamos aqui para aprender e que as diferenças fazem parte das nossas escolhas do passado e que nós nas próximas encarnações nasceremos com uma estética melhor, mais perfeitos organicamente, porque nós passamos pela prova, né, de ter alguma deficiência física, algum problema, aí nós começamos a ver de uma outra forma. Não, mas é o pecado original. Meu Deus, por isso que muitos em determinadas religiões se revoltam e deixam de ter religião,
Lógico, porque se for explicado pelo prisma ou pelo olhar do pecado original, só é confortável enquanto você não passa. Mas na hora que a outra pessoa está passando do seu lado, ou então você mesmo passa, por exemplo, você sofre uma coisa como essa, então aparece ou nasce aqui com uma deficiência física, aí você vai se revoltar. Tá entendendo? Por quê? Porque você não está olhando sob o prisma da reencarnação, você está olhando sob o prisma do pecado original. Eu não tenho outras vidas, só tenho essa vida e quando morrer aqui, mas por que logo eu, sofrer tanto assim? Então, muitas vezes, não é dado determinadas coisas, é isso que o Espiritismo explica, viu, mamãe? Não é dado determinadas coisas, primeiro porque em outras vidas você tirou. Tudo que a gente tira, a gente tem que recolocar. Então, é aquela história de fez aqui, paga aqui, é uma grande verdade. Só que não paga na mesma existência. A gente tem várias existências para pagar isso tudo. Tá certo? Porque muitas vezes o que a gente cometeu de errado, de ruim, não dá para pagar numa vida só. Então a gente tem que vir em outras. É mais razoável você achar que nasce em um outro corpo, que isso aqui é apenas uma veste e que ele vai para o buraco e vai apodrecer, porque é isso que acontece, não é não? Ou a gente fica para sempre, para cimento. Não, a gente apodrece. A gente vai ficar debaixo da terra. Agora, o que é mais razoável? Achar que esse corpo, lá no final dos tempos, vai ressuscitar, surgir novamente um corpo dali? Ou você nascer novamente, ter o seu espírito e novamente nascer do útero de uma mulher e normalmente e resolver todos os processos. E se você tem alguns débitos aqui, pagar esses débitos, resolver essas broncas através das suas deficiências físicas, dos sofrimentos, das privações que você passa, financeiras, privações físicas, todos os tipos de privações que nós passamos. É porque a gente olha muito pouco isso, gente. A gente é muito agraciado com a vida. Eu mesmo não posso dizer a você que sou uma pessoa que sofre. Eu não sofro nada. Nunca sofri nada. Eu juro a você, eu nunca sofri nada. Não posso dizer que sofri. Mas Wagner, você passou... Gente, isso não é sofrimento. Isso aí são percalços da vida, coisas que acontecem na vida. Eu não posso dizer que sofro. Sofrer é quando eu vou nas comunidades que eu visito e vejo aquelas pessoas morrendo de fome. E vejo pessoas que, além de morrer de fome, são cegos e surdos. Ou são cegos, surdos e não tem braço, não tem perna. Puxa, tem que ter um motivo para isso. Não pode ser assim, não tem explicação para isso. Tem explicação sim. O Espiritismo dá essa explicação. Por isso que algumas pessoas dizem assim, vocês se dizem a terceira revelação, e somos mesmo. Porque através da terceira revelação nós ficamos sabendo que nós nascemos novamente. Não só o Espiritismo, as outras religiões orientais já falavam nisso. Nós nascemos novamente, já nascemos antes. Já tivemos outras vidas onde erramos, falhamos muito e nascemos nessa. Então, muitas vezes, o que nos falta nessa vida é para nós aprendermos. O olho que nós não temos é para aprendermos que devemos dar valor à visão. A perna que nós não temos é para aprender que devemos dar valor a andar. A fome que nós sentimos é para dar valor à comida. A falta que nós sentimos do outro, o aconchego que agora está nos faltando, é para imaginar, meu Deus, o quão foi bom ter aconchego e o quão será bom quando tudo voltar, não ao normal, mas a nova normalidade. Né? O quão será bom ter a amizade, o aconchego e a proximidade das pessoas. Então eu acho que é por aí que o Evangelho diz que se o olho vai causar um pecado, é melhor que você não tenha. Quer dizer, que você seja obliterado de determinados sentidos e que você aprenda para que numa próxima vida você venha muito melhor, para que você venha muito mais perfeito e dê valor a essa perfeição. Porque isso fica... Sim, Wagner, mas eu não me lembro. Lembra sim. Nós não somos uma folha em branco. Tudo que acontece nas outras vidas, você pode não lembrar claramente do seu nome, da onde você viveu, da família que você teve, isso você não vai lembrar, que são detalhes, mas do que você é, está intrínseco, está em você. Você sente suas tendências, a sua forma de pensar, a sua inteligência e intelectualidade, ou vocês acham mesmo que a intelectualidade que você tem, né? Ou então a facilidade que você tem, por exemplo, com matemática, história, português. Tem gente que não tem facilidade nenhuma como eu em matemática, é porque eu nunca pratiquei isso nas outras vidas. Então eu não tenho facilidade, já tenho muita facilidade em história, devo ter viajado um bocado e devo ter estudado um bocado nisso.
Né? Tem outra facilidade no português, facilidade em outras coisas. Então, quer dizer, isso foi próprio para mim. Tenho facilidade de tocar instrumentos. Então, isso é uma facilidade que foi dada, ninguém nem me ensinou isso. Praticamente eu aprendi sozinho tudo isso. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso são as lembranças que estão gravadas em nós, que nós não recordamos assim, eu toquei violão em uma outra vida. Não, não é assim. É a facilidade que eu tenho, a habilidade a mais que eu tenho. Por exemplo, você pega uma criança e a criança está falando inglês. Nunca aprendeu inglês na vida dela, está lá falando inglês, falando alemão, às vezes tocando piano, como se fosse Mozart. Então, o que é aquilo ali? São tendências que você traz das outras vidas. A lembrança está gravada em você, no seu psiquismo, está guardado no seu subconsciente, que são os registros das outras vidas, está em outras dimensões do pensamento, que nós ainda não conhecemos bem, mas vamos conhecer. Mas já sabemos da verdade. A verdade é que as nossas tendências, boas ou mais, nós as adquirimos não só nessa vida, mas em outras. Muitas vezes você vê filhos de pais bondosíssimos sendo péssimos, ou filhos de pais péssimos sendo ótimos, pessoas maravilhosas que se formam, que fazem uma vida, que constrói toda uma estrutura na sociedade. O que é que significa isso, gente? Nós não somos também filhos da carne. O que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. Eu vim através de mamãe, através de papai, mas eu sou exatamente essa coisa do espírito que veio para conviver com essa família, para aprender com essa família, para ter um relacionamento com essa família. Mas eu não sou filho de espírito, eu sou filho de carne, né? E naturalmente sou amigo de espírito dela, de papai, de meu irmão Valber, de minha irmã Ana, né? E toda essa família, essa egrégora de familiares se uniram lá no plano espiritual. Disse, vamos reencarnar juntos, né? Que a gente já pagou um bocado de besteira, vamos lá pagar um bocado, mas dessa vez mais suave. É assim que funciona. E na mesma terra onde existem coisas tão paradoxais, né? Pessoas muito melhores do que nós, até muito mais felizes e muito melhores, e pessoas péssimas, né? Numa situação terrível, que é o que nós estamos vendo nesse momento, gente. O grande lance é, nós estamos no mesmo barco que é o planeta Terra, na mesma tridimensionalidade para evoluir. Então é assim, se eu estou no mesmo barco, eu devo dar as mãos àquele que ainda está numa situação mais complexa. Então eu preciso ajudar aqueles que estão numa situação mais complexa. Quando eles me pedem, quando eles me solicitam, quando eles suplicam ou dizem assim, puxa, por favor, me ajude. Né? Porque a gente também não pode ajudar e dizer assim, eu não vou lhe ajudar de todo jeito, eu vou lhe obrigar que você seja ajudado. Não, a gente só é ajudado quando quer ser ajudado. Quando não quer, a gente não é, gente. Olha, um dos meus exemplos, eu logo quando comecei a doar a sopa, isso é muito importante a gente entender, tá certo? Logo quando eu comecei a doar a sopa, no começo do ano passado, tá certo? Ainda não existia a comunidade onde nós distribuímos a sopa. E eu me lembro que eu coloquei junto com o meu amigo Augusto, que sempre está comigo nessa batalha, ele, o Edia, minha esposa Flaviana, todo o pessoal, né, Michele, todo esse pessoal que vive lá no SEC, está lá comigo, colaborando e tal, todos nós estamos ali em conjunto, Gorete, Hamilton, uma moçada boa que começou comigo com isso. Eu me lembro que eu saí uma vez com o Augusto, com o carro cheio de quentinhas de sopa na mala. E é uma coisa impressionante. O que é que você vai fazer ali, né? Você vai entregar às pessoas que supostamente estão precisando de tomar uma sopa, não é assim? Então você vê um desabrigado, você vai entregar a sopa. Gente, quantas vezes alguns desses que eu fui entregar a sopa disse, não quero. Quem disse a você que eu estou precisando disso? E teve um que quase que me agride, porque ele estava dormindo, né, e estava meio drogado, né, eu notei que ele estava meio drogado, e eu toquei nele assim, esse cara se virou para mim com uma raiva muito grande, entendeu? Então, veja só, às vezes a gente quer ajudar alguém, mas a gente não está perguntando ao outro se o outro está querendo ser ajudado. Então, é muito importante que a gente respeite o livre-arbítrio do outro, né? Muitas vezes o outro não quer ser ajudado, e aí você está mexendo em toda uma energia. Às vezes é preciso deixar com que a pessoa solicite a sua ajuda.
E aí foi o que eu fiz. Depois nós encontramos uma comunidade carente que realmente precisa, catalogamos, cadastramos essa comunidade e hoje em dia doamos sopa. Agora nessa época não, né? Vamos voltar nesses dias, se Deus quiser, vamos voltar. Mas doamos sopa e doamos cestas básicas, agasalhos, né? Roupas, calçados, tudo, brinquedos na época dos brinquedos para as crianças. Mas veja, são pessoas que têm a carência daquilo. Mas veja, é uma caminhada. Todas as vezes que eu vou também, eu faço questão de fazer o evangelho lá. Eu leio uma parte do evangelho também. O que é isso? É para catequizar as pessoas? Não, é para levar essa palavra maravilhosa aqui, sem dogma. Fazendo desse jeito, sabe? Conversando, batendo um papo. Isso é maravilhoso, gente. Não tem maior caridade no mundo do que você transmitir conhecimento. Mostrar para o outro o que é. Se o outro aceitar e achar bacana, razoável, vai ser show, né? Então você vai ter cumprido sua tarefa aqui na Terra. Então é mais ou menos por aí, gente. Eu até comentei muito mais do que o capítulo pediu. Mas aí foi assim, intuição, né? Os espíritos vêm e dão intuição a gente, para a gente comentar todas as coisas. Então, nesse momento, nós vamos pedir exatamente a vibração, pedir para que os bons espíritos façam as vibrações. Então nós vamos emitir agora nossos pensamentos, concentrem-se, para emitir os nossos pensamentos de vibração, dessa vibração do bem que surgiu aqui nesse momento. Primeiro, magnetizando a nossa água, cada fluido dessa água, cada estrutura, cada molécula seja beneficiada com a paz, com o amor, com a harmonia e principalmente com a saúde e imunidade. E nós mandamos a vibração pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelos reerguimentos dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, por nossos amigos e inimigos, né? E por nós mesmos, que nós sejamos felizes nesse momento. Agradecemos muito a presença dos espíritos bons e amigos que me acompanharam da minha residência para cá. Na minha residência, todos estão fazendo o Evangelho lá também, mas hoje eu vim fazer o Evangelho aqui com minha mãe, tá certo? E trazendo essa palavra de Deus, de Cristo e dos bons espíritos, boas vibrações e bons sentimentos também para cá, tá certo? E que a casa de vocês recebam todas essas boas vibrações. E vamos encerrar com o nosso Pai Nosso, agradecendo a todos os espíritos benfeitores, os nossos mentores que vieram aqui nos apoiar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Bom, gente, um beijo no coração de vocês, que vocês sejam abençoados, que durmam bem, que recebam muito, de forma muito equalizada toda essa energia do bem. Desculpem que nós tivemos várias intercorrências, telefone tocando, um bocado de coisa, mas isso é normal, tá? É por isso que eu digo, não desistam de fazer o Evangelho, porque alguém tocou na sua porta, alguém, sei lá, tentou tirar sua atenção. Não, eles vão tentar fazer isso, tá? Vocês vejam, teve todo o tempo do mundo para que as pessoas tocassem aqui, mas tocaram exatamente no momento do Evangelho. O que é isso? Né? Eles tentam, de alguma forma, intuir as pessoas para chegar naquele momento, para atrapalhar. Não é uma questão de teoria da conspiração, mas o plano espiritual inferior, eles trabalham desse jeito, né? E se a gente não ficar atento, a gente vai desistir, a gente vai parar no meio, e a gente não pode fazer isso. Mesmo aos trancos e barrancos, a gente tem que continuar, porque a energia do bem tem que ser persistente. Eles que são do mal, eles são extremamente persistentes, então eles são danados para poder atrapalhar alguma coisa dentro de um ambiente. Mas nós, sabe, muitas vezes somos muito frágeis. Aceitamos essa interferência sem perseverar. A gente tem que perseverar.
Se tem que ir para a sua igreja, vá para a sua igreja. Se tem que ir para o seu culto, vá para o seu culto. Se tem que ir para a sua casa espírita, sua reunião, vá, não deixe de ir. Porque tudo isso é energia do bem, energia de amor. É assim, a gente não pode desistir, a gente não pode abrir mão. Tá certo? No momento certo, na hora certa, é um compromisso seu, um compromisso espiritual, não deixe de ir. Aos médiuns, então, tá? Reunião mediúnica é sagrada, tem que ir, tem que participar, tem que estar junto. E as pessoas, cada vez mais a gente vai aprendendo esses detalhezinhos no mundo espiritual e vai percebendo que se a gente não insistir no bem, tá certo? O mal toma conta de nós, tá certo? Então que sejamos muito abençoados nisso tudo, tá? Um beijo. No coração, paz, luz, sempre, sempre.